E aí, pessoal, beleza? Concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ano de 2018, questão de direito processual civil. Vamos a ela. Com relação ao direito de recorrer, assinale a alternativa correta. O examinador aqui, mais uma vez, ele exige decoreba do candidato, né? Mas a gente pode fazer alguns comentários aqui, claro, sem dúvida, né? Vamos a eles então. A renúncia ao direito de recorrer depende da aceitação da outra parte. Então aqui, ó, não depende, tá? Não depende da aceitação da outra parte. Então, excluído. A parte que aceitar tacitamente a decisão poderá recorrer, se ainda no prazo recursal. Também não, né, pessoal? Se a parte ela aceita tacitamente a decisão, ela não pode mais recorrer. Então não poderá recorrer aqui. Nos despachos cabem os recursos de agravo de instrumento ou embargos de declaração. De fato, no Código de Processo Civil antigo, anterior a esse, até havia uma previsão desses recursos, mas hoje o Código de Processo Civil atual, ele é claro que dos despachos não cabe nenhum recurso, são irrecorríveis. Então, aqui. A alternativa D de dado, ela é a correta, então vamos pular, vamos para E. O recorrente, para desistir do recurso, necessitará da anuência de seus litisconsórcios. Então, não necessitará, né? Não necessitará, né? Da anuência de seus litisconsortes. Ok, litisconsortes são aqueles que fazem parte do mesmo polo, tá, pessoal? Então, por exemplo, se o recorrente é o autor, há mais autores na mesma ação. Se o recorrente é réu, há mais réus na mesma ação. Se ele não vai recorrer para desistir, se ele não vai recorrer, não. Se ele vai desistir do recurso, ele não precisa da anuência dos outros litisconsortes. Agora veja, se ele desiste do recurso, os recursos dos outros litisconsortes, né, prosseguem, tá, pessoal? Isso não impede de prosseguir os outros recursos. Ok, a alternativa D de dado é a correta. Aqui eu vou fazer um comentário importante. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida, né? A repercussão geral, pessoal, tomar cuidado aqui, ó. Quem reconhece a repercussão geral é sempre o STF, tá? Sempre o STF que reconhece a repercussão geral. Então vamos supor que o STF reconheceu que aquela matéria que está sendo debatida no processo, ela se submete à repercussão geral, ou seja, ela tem importância para a sociedade, né? Então, veja, e você tem um processo em que essa matéria já foi reconhecida como repercussão geral pelo STF, se o autor ou se o réu ele desiste do recurso, isso não impede que o Tribunal de Justiça correspondente analise o recurso, tendo em vista esta previsão aqui, de que o STF já tenha reconhecido a repercussão geral. Então, somente nesse caso, tá, pessoal? Então, alternativa correta, letra D de dado. Ok? Bons estudos.